lá. Ok, então, pessoal. Bem, primeiramente, boa noite a todos aí que estão online, que puderam estar online na nossa aula 2. Hoje, na aula 2, a gente vai começar a falar sobre operações que envolvem, né, as operações aritméticas que envolvem a notação científica, ou seja, números que estão em forma de notação científica. Então, eles precisam também, em certos momentos na eletricidade, a gente vai trabalhar realizando cálculos, né? Eu costumo dizer que essa aula é mais uma introdução para que quando chegar numa parte de cálculos da disciplina, vocês não se depararem, né? Até se vocês forem utilizar a calculadora, né? Na calculadora a gente vai utilizar a forma de notação científica. E é necessário vocês saberem fazer o cálculo, né? Ou seja, assim como nos números decimais, que existem as operações aritméticas, né, adição, subtração, multiplicação e divisão, na notação científica também dá para se fazer esses pequenos cálculos, certo? E um desses primeiros cálculos, a gente vai começar falando da adição, né? Ou seja, eu tenho dois números em forma de notação científica e eu quero somar. Ou seja, e como é que a gente faz esse procedimento? E aí a gente vai falar também sobre a subtração, sobre a multiplicação e a divisão, certo? A gente vai falar também sobre, aí que eu vou passar, depois eu passo uma outra lista de exercício para vocês. Então, para começar, como a gente vai realizar esses números, a operação envolvendo esses números, lembrando que também isso se aplica às potências de 10, a gente vai começar, vou começar aqui pelo mais fácil, que é a multiplicação, certo? Então, vamos imaginar que a gente tem dois números em forma de notação científica. Eu tenho aí, ó, como vocês podem perceber, eu tenho 4,3 vezes 10 elevado à terceira, vezes, né, esse pontinho aqui é vezes, aí dentro do parênteses, normal, 7 vezes 10 elevado a 2, ou ao quadrado, certo? Então, eles estão fazendo uma operação entre aqui os parênteses de multiplicação. E como é que eu realizo esse procedimento, né, essa multiplicação entre essas duas notações científicas, ou poderia ser duas potências de base 10? Ele fala bem aqui em cima. A primeira coisa que é fazer é uma bem simples. A gente vai multiplicar as mantissas, né? Ou seja, quem é as mantissas aqui? É 4,3 e 7. Elas são as mantissas. Lembrando, né, que na notação científica esse número ele tem alguns nomes que a gente usa, né? Esse primeiro número aqui a gente chama de mantissa ou coeficiente significativo vezes, e ele é sempre multiplicado por uma potência de 10 elevado a um expoente, que ele pode ser positivo ou negativo. Então, quando a gente tem uma operação de multiplicação entre duas notações científicas, o primeiro procedimento que a gente faz é multiplicar normalmente as mantissas. Multiplicou as mantissas como a gente faria numa multiplicação normal. Ou seja, 4,3 vezes 7, né? E o que a gente faz com o restante? Bem, a gente repete a base 10. E o que a gente vai fazer com os expoentes? A gente faz com os expoentes de cada notação uma soma. A gente repete a base 10 e soma-se os expoentes. Ou seja, e aqui embaixo a gente tem um resultado. Por exemplo, 4,3 vezes 7 dá 30,1 vezes 10 elevado a 5. De onde que vem esse 5? Esse 5 vem da soma dos expoentes. E isso a gente faz na multiplicação, certo? Esse procedimento é usado na multiplicação. Perfeito? Vamos aqui para o papel, certo? Vamos para o papel aqui. Todo mundo está conseguindo visualizar aí hoje, né? Ou seja, então, hoje a gente vai aprender a trabalhar com essas operações, né, com números representados na forma de notação científica. Eu tenho aí a multiplicação, a divisão, a adição e subtração. Só recapitulando, né, a gente aprendeu que quando a gente tem um número aqui, ó, 18 milhões,
e ele está na sua forma decimal. Ou seja, ele está sendo representado na sua forma decimal. E eu quero representar ele na sua forma de notação científica ou potência de base 10. Eu pego sempre o número significativo, né? O que são números significativos? São aqueles números que são diferentes de zero. Então, eu vou repetir ele aqui, ó. 18 vezes sempre é multiplicado por uma base 10. O expoente vai ser a quantidade de deslocamento que eu fiz da minha vírgula até chegar assim. Nesse caso, eu quero representar esse número em forma de notação científica. Então, a gente sabe que na notação científica existe uma regra, né? Uma regra em que a mantissa ela tem que estar entre 1 e 9. Não está, ele 18 não está, né? Então, eu boto 1,8. Então, essa minha vírgula até chegar aqui, eu fiz quanto de deslocamento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 7 deslocamentos. Então, esse número aqui é representado 1,8 vezes 10 elevado a 7. Perfeito? Perfeito. E aí, como é que a gente faz para multiplicar esse número com outro número também? E aí é que é o assunto de hoje. Vamos lá avançar. Digamos que eu tenho aquele nosso número, 18 vezes 10 elevado a 7, certo? E a primeira operação é a multiplicação. Eu tenho uma multiplicação aqui com 2 vezes 10 elevado a 3. Perfeito? Ou seja, eu tenho duas notações científicas. Na verdade, aqui eu tenho duas notações científicas e eu tenho multiplicando, ou seja, eu tenho um expoente que elas estão multiplicando entre si. Qual é o primeiro procedimento, segundo lá no slide que ele falou para a gente? A gente vai multiplicar as mantissas, normalmente. Por exemplo, 18 vezes, 18 não, desculpa, 1,8 vezes 2 dá quanto, né? Aí a gente multiplica normalmente, dá 3,6, correto? 3,6. O que a gente faz agora? Repete aqui a base, 10. O que a gente vai fazer com os expoentes? A gente vai somar, ou seja, 7 mais 3, 10. E aí você vai colocar aqui. E acabou a expressão. A pergunta é, tá na sua forma de notação científica? Tá. Então, tudo ok. Acabou por aí. Vamos para outro exemplo? Deixa eu fazer outro exemplo bem aqui. Eu tenho esse número aqui, ó. 2 vezes 10 elevado a 4 vezes, certo? Vamos botar aqui a 5 vezes 10 elevado a 8. Repetindo o mesmo procedimento, eu tenho uma notação científica, eu tenho duas notações científicas, e eles estão se multiplicando, né? Ou seja, o que eu vou ter que fazer primeiro? Eu vou multiplicar as mantissas. 2 vezes 5, eu vou colocar aqui, ó, 10 vezes, vou repetir, eu vou repetir a base, 10, que sempre é 10. O que eu vou fazer com os expoentes? Eu vou somar. 8 mais 4 dá quanto? 12. Dá 12. 12 positivo, né? Agora, se eu pedir para você representar esse número em notação científica, essa mantissa não se enquadra dentro dessa relação, né? Porque ela não está entre 1 e 9. Não é 1 e nem 9. Entre 9. O que eu teria que fazer? Deslocar minha vírgula para cá. Ou seja, ia ficar 1,0 ou somente 1 vezes 10 elevado, o que eu faria com a minha expoente? Viria a ser 13, né? Ele ia ganhar mais 1, porque deslocou para cá. E aí sim, fecharia a questão. Até aqui, gente, ficou alguma dúvida a respeito do procedimento da multiplicação? Podem falar aí.
Pode falar, Leide. Professor, queria que o senhor explicasse de novo desde o primeiro exemplo, porque travou aqui para mim. Aí eu não pude ver. Tá, eu vou fazer outro aí, tu acompanha, tá bom? Tá. Mais alguém? Liliana, Maiara, Júlio, tudo ok? Não, professor, pra mim tá tudo ok. Tô conseguindo acompanhar aqui e fazer os exemplos no Tá caderno. bom, então eu vou passar mais um exemplo para a gente finalizar a multiplicação, entendeu? Deixa lá. 10 vezes 10 elevado a 4, né? Vezes 2 vezes 10 elevado a 6. Ou seja, na verdade, só esse primeiro, só o segundo está na forma de notação científica, né? Ah, professor, mas isso aqui está em potência de 10, isso aqui está em notação científica. Tanto faz? Tanto faz. O importante é o resultado final estar em notação científica, certo? O que eu vou fazer primeiro? Eu já sei que é uma multiplicação, perfeito? Porque aqui, ó, símbolo, né, o pontinho lá, né? Pode ser um X, né? Mas é o pontinho que a gente usa. E a gente vai fazer o quê? Multiplicar as mantiças. Quem é a mantiça? 10. E aqui é o 2. 10 vezes 2 dá quanto? 20. Coloca aqui. Vezes 10, sempre é uma base 10, né? O que eu vou fazer com o meu expoente? Quem vai ser meu expoente? Vai ser o resultado da soma entre os expoentes das duas notações. 4 mais 6 dá quanto? 10. Perfeito? Aí é o seguinte, aí você tem que prestar atenção. Acabou? Depende. Se eu pedir para você, numa questão, representar em forma o resultado final na forma de notação científica, esse aqui não está, né? A matissa sempre que tem que estar entre 1 e 9. Só lembrando aqui. Ou seja, ele não está, mas 2 estaria, né? Ou seja, minha vírgula está aqui. O que eu faço? 20 está fora, mas 2,0 está dentro, né? Então eu boto 2,0 vezes 10. O que eu vou fazer com o meu expoente? Eu vou acrescentar mais 1, né? Ou seja, se deslocou, vou acrescentar, ele vai para 11. Agora sim. Agora ele está representado em notação científica, é o resultado final. Mas se eu não pedisse aqui, já estaria o suficiente. Perfeito? Vamos mais um exemplo para finalizar? Posso avançar com um outro exemplo? Sim, pode avançar. Então, outro exemplo. Vamos pegar mais um. Agora eu vou pegar um número um pouquinho com o jogo de sinais, tá? Vocês têm que atentar ao jogo de sinais. Então, eu vou fazer um aqui que vocês vão usar. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, 1,5 vezes 10 elevado a 4 vezes uma outra notação, 2,5 vezes 10 elevado a menos 2. Olha, agora temos uma coisa diferente aí, né? É só fazer o jogo, lembrar do jogo de sinais, né? Quem não lembra aí do jogo de sinais, a gente vai lembrar agora. Por exemplo, o que eu vou fazer? Você tem que perceber primeiro que tipo de operação é. Ah, é uma multiplicação. Se é uma multiplicação, o que eu vou fazer? Multiplicar as mantiças. Ou seja, 1,5 vezes 2,5 vai dar quanto? Deixa eu usar aqui rapidinho. 1,5 vezes 2,5 dá 3,75. 75. Perfeito. Vezes quem? Sempre. Vezes 10. Quem vai ser o expoente? Vai ser a soma daqui, ó. Agora, detalhe, aí você tem que fazer, lembrar do jogo de sinais, né? A multiplicação, ela pede uma soma. Então, vai ser assim, ó. 4 mais, que é da operação que tem que ser feita, menos 2. Como é que fica isso aí, gente? Fica, no jogo de sinal, fica 2, normalmente. Perfeito? Ou seja, aqui é 2. Ele já está na sua forma de notação científica, ó, 3,75. Eu não preciso mais fazer nada, então morreu. Perfeito? Até aqui, todo mundo entendeu? Vou abrir aí para vocês falarem aí. Vamos avançar
para divisão. Divisão. Deixa eu ir lá voltar para o nosso slide, tá bom? Deixa eu voltar para o nosso slide. E na divisão? Olha, na divisão, gente, é a mesma coisa. É a mesma ideia, vamos dizer. Só que em vez de tu somar, qual é a operação inversa da, da multiplicação? Não é a divisão? E a operação inversa da adição não é a subtração? É a mesma coisa. Vejamos, quando eu tenho uma divisão de notações científicas ou potências de base 10, o que eu tenho que fazer primeiro? Bem, primeiro eu tenho que identificar que é uma divisão. Eu tenho um sinal aqui, né, ó, que indica que é uma divisão. Ou seja, e eu tenho um valor lá, 50 vezes 10 elevado à terceira, dividido por 10 vezes 10 elevado à segunda. Eu estou dividindo essas duas notações. O que eu tenho que fazer? Eu vou olhar, identifiquei que é uma divisão, o que eu tenho que fazer? Dividimos as mantiças normalmente. Por exemplo, 50 dividido para 10, dá quanto? Ele colocou aqui, ó, 50 dividido para 10. E os expoentes? O que eu vou fazer com os expoentes? Só que em vez de somar, eu vou fazer o oposto do que eu fiz na multiplicação. Na multiplicação, eu adicionava. Na divisão, eu vou subtrair. Ou seja, eu vou aqui, ó, 50 dividido para 10 vai dar 5. E os expoentes, aqui é 3 e aqui é 2. O que eu faço? 3 menos 2 vai dar 1. Perfeito? É isso que acontece. A gente divide as mantiças normalmente e diminui-se os expoentes. Vamos voltar para o papel. Mas quem já entendeu é a mesma coisa. Você pode ter percebido que é a mesma coisa. Então vamos lá. Divisão. Divisão. Divisões entre notação científica. Vamos dizer que eu tenho lá um número lá, ó. 25 vezes 10 elevado a 4 dividido. Ô, professor, como é que você pôs aí, ó? Dividido por 5 vezes 10 elevado a 2. Professor, o que o senhor fez aí? Lembrando que toda fração é uma divisão, tá, gente? Então, eu representei aqui em forma de fração. E vai ser mais ou menos assim representado. Ou seja, a fração, essa aqui é uma divisão. Então, se eu já sei que é uma divisão, o que eu vou ter que fazer com as mantiças de cada notação científica ou de cada potência de base 10? Eu vou dividir. Quanto é que é aí? Ó? 25 dividido para 5 dá quanto? Não dá 5? Então pronto. 5 vezes 10, sempre é uma potência de 10. Qual vai ser o meu expoente aqui? Vai depender. O que eu tenho que fazer com meus expoentes de cada um? Aqui eu dividi, né? Os expoentes eu vou fazer uma operação de subtração. Ou seja, 4 menos 2 dá quanto? 2, né? Ou seja, acabou. Já está na sua forma de notação científica? Já, né? Pronto. Mas se eu não pedir isso, tanto faz o resultado, né? Só se atentem ao resultado como eu vou estar solicitando no exercício ou numa prova. Tá bom? Ou seja, morreu aí. Outro exemplo. Vamos pegar outro exemplo. Eu tenho aí 1,8 vezes 10 elevado a 4 dividido por 0,5 vezes 10 elevado a 1. Sim, eu tenho uma operação de divisão entre duas notações científicas. A operação que estão realizando é divisão. Perfeito. Se é divisão, o que eu vou fazer com as mantiças? Vou dividir. E aí você pode verificar quanto que dá 1,8 dividido para 0,5. Dá 3. É 1,8 dividido para 0,5 dá 3,6.
Então, ou seja, 3,06, certo? Vezes 10. O que eu vou fazer com os expoentes? O que diz para a gente fazer? Diminuir. Na multiplicação, a gente soma. Na divisão, a gente subtrai. Então, 4 menos 1 dá quanto? 3. Já está em forma de notação científica? Já. Então, ok. Finalizou. Perfeito? Com vocês, alguma dúvida? 40 vezes 10 elevado a 4. Dividido por 2 vezes 10 elevado a 2. Bem simples. Bem, se eu sei que é uma divisão, o que eu tenho que fazer primeiro, gente? Eu vou dividir as mantiças. Quanto que é 40 dividido para 2? Dá quanto? 20, né? Vou fazer aqui desse lado aqui, tá? Vai dar o quê? Vai dar 20. Perfeito? Vezes 10. O expoente vai depender da subtração entre os expoentes de cada notação científica. No caso aqui é a potência de 10. Quanto que é 4 menos 2? Vai dar quanto? 2. Certo? Se eu não pedir que você represente em forma de notação científica, acabou aqui. Ó. Mas se eu pedir em forma de notação científica, como é que ficaria esse número? 20? Está entre 1 e 9? Não. Agora 2,0 dá, né? Vezes 10 elevado. Quando eu faço isso, eu acrescento 1 aqui em cima. Então, 3. Morreu. Perfeito? Mais um para finalizar? Mais um para finalizar. Deixa eu fazer o último para a gente finalizar. Vamos dizer que eu tenho aí, ó. Eu tenho 15 vezes 10 elevado a 4. Dividido por 5 vezes 10 elevado a 8. A 8. Certo? O que eu vou fazer primeiro? Mais uma vez, eu vou multiplicar as mantiças, ou eu vou dividir as mantiças. Quanto é 15 dividido para 5, né? Dá quanto? 3, certo? Vezes 10. O que eu vou fazer com os expoentes? Eu vou subtrair. Aí, quanto que é 4 menos 8? Vai dar menos 4. Pronto. Esse resultado já está em notação? Já. Então, morreu. Perfeito? Agora, atentem, gente, para o jogo de sinais. Se por acaso for assim, ó, vou pegar um outro exemplo. Vou pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu levantar o papel mais um pouquinho. Ó. Digamos que eu tenho um número aqui, ó. Vou pegar o mesmo número, 15 vezes 10 elevado a 4, dividido por 5 vezes 10 elevado a menos 2. Olha aí, ó, diferente, né? Só mudei os expoentes. O que eu vou ter que fazer? Dividir os expoentes, as mantiças, normalmente. 15 dividido para 5, 3 vezes 10 elevado. Agora, quanto é que é 4 menos 2? Ou seja, isso é isso aqui, ó. 4 menos da operação e menos do sinal. Quanto que dá isso? Isso aqui, menos com menos, dá mais. Ou seja, vai ficar o quê? 6, né? Ou seja, 3 vezes 10 elevado a 6. Só tentem para o jogo de sinais, tá? Perfeito? Posso avançar agora para a adição? Quando envolve operações envolvendo números representados em forma de notação científica, em que envolvam uma adição, né? A gente precisa fazer primeiro o quê? Eles falam aí, ó, vamos ler o slide aí rapidinho. Para somar números escritos em notação científica, é necessário que o expoente seja o mesmo. Ou seja,
os expoentes de cada notação científica devem ser o mesmo. E ele dá o exemplo, né? Se não for, temos que transformar uma das potências para que o seu expoente seja igual ao da outra. Ou seja, aqui, ó, no exemplo que ele mostra aqui, ó, 5 vezes 10 elevado à quarta mais 7,1 mais 7,1 elevado à segunda. Ou seja, 4 e 2 são diferentes, certo? O que eu tenho que fazer quando é uma adição? Eu tenho que igualar os expoentes. Ou aqui tudo vira 4, ou aqui tudo vira 2. O expoente, certo? Eles precisam ser iguais. Ok? Até aqui tudo bem, né? E como é que a gente vai fazer isso? Ele fala aqui, ó, 5 vezes 10 elevado à quarta, mais ele converteu aqui esse expoente, foi para 4. Ó. Eles transformaram tudo para 4. Aqui era 4 e aqui era 2. Agora aqui está 4 e aqui está 4. Certo? Poderia ter transformado tudo para 2? Poderia. Mas aí a gente mexeu na mantiça. Ou seja, a partir do momento que os expoentes já são o mesmo, você pode fazer a operação entre as mantiças normalmente. Ou seja, que operação? A adição, certo? Ou seja, 5 mais 0,071 vezes 10 elevado à quarta. Você só precisa repetir, já que são iguais, repete-se o expoente. Ou seja, o resultado é 5,071 vezes 10 elevado à quarta. Vamos para o papel para ver como é que fica essa situação, certo? Vamos lá, deixa eu só preparar aqui. Bem, você tem que, primeira coisa, identificar que tipo de operação é, né? Vocês já identificaram que a operação é uma adição. É uma adição. E a adição, ela tem uma regra diferente. Ela fala o seguinte, que os expoentes, para a gente poder fazer a adição entre as mantiças, ela pede que os expoentes sejam o mesmo. 4 e 6 são diferentes. Não tem como fazer adição. Você tem que igualar todos eles, certo? Para o mesmo expoente. Ou tudo vira 6, ou tudo vira 4. Vamos deixar tudo para 6? Vamos deixar tudo para 6 ou a gente vai deixar tudo para 4? Vamos deixar tudo para 4, né? Você faz o seguinte, se você vai deixar tudo, o expoente você quer converter para 4, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai repetir esse 20 vezes 10 elevado a 4, porque esse a gente não vai alterar, certo? Mas, aí agora o detalhe. Eu quero que dá uma pausa aí, rapidinho, e eu vou botar um esqueminha bem aqui, ó. Mais esquerda. Se mais é esquerda, gente, menos é o quê? Direita. Que é para isso, professor, vocês já vão entender. Para que é isso? Isso aqui é um bizu aqui que vocês nunca vão errar se vocês entenderem isso aqui. Mais esquerda menos direita. Tá bom? Vamos voltar agora. Voltando. Na adição, os meus expoentes têm que ser o mesmo. Perfeito? Eu tenho que igualar os expoentes. Ou tudo fica 6, ou tudo fica 4. Eu escolhi ficar tudo 4. Esse aqui que vai se transformar em 4. Então, eu vou repetir esse. Mas, o que eu vou fazer? Aí você vai ter que fazer a seguinte pergunta. Tá bom. O 6 eu quero transformar ele para 4. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar ou tenho que subtrair valores aqui nele? Logicamente, eu tenho que subtrair. Certo? Quantos valores, quantas unidades eu preciso subtrair para esse 6 virar um 4? Vocês vão responder que é 2. Perfeito? 6 menos 2 vai dar quanto? 4. Aí eu vou colocar aqui, ó, 10 elevado a 4 vezes. E vai mexer na minha mantiça? Vai. Ela não vai ser 0,5. Toda vez que você mexe no expoente, vai mexer na mantiça. Perfeito? Então, agora vamos voltar para cá.
que eu falei? Mais esquerda, menos direita. A deslocamento da vírgula, como que esse número vai se transformar, vai depender do que você fez aqui, ó. Menos significa que eu vou deslocar a minha vírgula para direita do número, certo? Eu vou deslocar quantas casas decimais? 2, certo? Ou seja, se eu deslocar 2 casas decimais, esse número vai se tornar 50. Certo? Eu desloquei aqui, ó. 1, 2. Aí eu tenho que colocar um zero na frente para ficar 50, né? Ou seja, agora todos eles estão com expoente iguais. Iguais, né? O que é que eu vou fazer agora? Agora eu somo normalmente. 20 mais 50 dá o quê? 70 vezes 10 elevado a 4. Acabou aqui. Mas se eu quiser que represente em forma de notação científica, 70 não se enquadra dentro de 1 e 9. Então, a minha vírgula volta para cá e fica 7,0 vezes 10 elevado a 5. Morreu. Perfeito? Viram a diferença na adição? Na adição, o que a gente fez? A gente tem que primeiro, antes de somar as mantiças, né? No caso aqui 20 e 0,5, antes da gente somar elas, a gente tem que transformar, igualar os expoentes. Um expoente está 4, o outro expoente está 6. Ou tudo vira 4, ou tudo vira 6. A gente escolheu virar 4. Então a gente repete esse aqui. Depois a gente faz a seguinte questão. Se esse 6 tem que virar o 4, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acrescentar ou eu tenho que diminuir? Logicamente, eu tenho que diminuir. Então é o menos. Eu tenho que fazer uma subtração. Quantas unidades eu tenho que subtrair desse número para ele chegar a 4? 2. Porque 6 menos 4 dá... 6 menos 2 vai dar 4. Perfeito? Então, eu igualei já os meus expoentes. 10 elevado a 4, 10 elevado a 4. Só que toda vez que quando eu mexo no expoente, o que acontece com a mantiça? Ela vai mudar também. Ela vai alterar. Então, o que eu faço? O número que era 0,5, ele vai passar a ser 50. Mas por que, professor? Porque eu desloquei 2 casas. Para a direita ou para a esquerda? Eu tenho que deslocar. E aí entra esse macete aqui. Se você diminuiu, você desloca para a direita. A vírgula vai para a direita. Ou seja, era 0,5, certo? Aí eu desloquei, ó. 1, 2. Aí aqui eu coloquei um 0 e a vírgula ficou aqui. Ou seja, ficou 50. Por isso que ficou esse número aqui. Com os expoentes iguais agora, eu só faço somar normalmente. 50 mais 20, 70. Vezes 10 elevado à quarta. Mas como 70 não está entre 1 e 9, eu desloquei a vírgula de novo para a esquerda, né? Uma casa para a esquerda. O que aconteceu? Eu aumentei o meu expoente. Então, foi para 5. Perfeito, gente? Quero ver vocês falando aí agora, rapidinho. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver. Da adição, né? Vou colocar aqui em cima. Adição. Pô, o papel tá torto, né, gente? Tá aí. Vamos lá. Eu vou pegar outro exemplo aí. Vamos pegar 4 vezes 10 elevado a 8. Mais, deixa eu ver, 2,5 vezes 10 elevado a 5. Ó, eu tenho duas notações científicas. Que operação eu estou fazendo? Eu tenho eu tenho uma soma. E como é que eu faço essa soma? Primeiro, você tem que saber que você tem que igualar os expoentes. 8 é igual a 5? Não, né, gente? 8 não é igual a 5. Então, ou tu vai ter que trabalhar tudo com 8, ou tudo com 5. Aí eu vou pedir a ajuda de vocês. Vocês querem tudo para 8 ou tudo para 5? Falem aí. Para 8, professor.
Então, se é para 8, eu vou repetir isso aqui, certo? Porque ele não vai mudar. Aí, ó, perfeito. Mas, agora detalhe. Agora eu vou começar a fazer a participação de vocês. Deixa eu perguntar pro Ricardo aí. Ricardo, a gente decidiu que a gente vai transformar isso aqui para 8. O 5 vai ter que virar um 8. O que eu faço para esse 5 virar um 8, Ricardo? Eu vou acrescentar 3 unidades. Perfeito? Perfeito. Então, lembre-se daquele esqueminha lá, ó. Mais esquerda, menos direita. Lembra desse esqueminha aqui. Ou seja, a questão, Ricardo, é que aqui vai ficar 8 agora. Porque 5 mais 3 vai dar 8. Mas vai continuar 2,5? Não. Eu vou deslocar minha vírgula 3 vezes. 3 vezes, ó. Para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Porque mais é esquerda. Ó, mais é esquerda. Quantas casas? 3 casas. Então, vai ficar 0,025 vezes 10 elevado a 8. Deixa eu... Certo? Com base nisso, você agora consegue somar. Você soma 4 mais 0,0025 vai dar quanto? Vai dar 4,0025 vezes 10 elevado a oitava. Porque já é 8, os dois são 8. E já está nossa forma de notação científica. Perfeito? Mais um exemplo. Continuando o exemplo que eu peguei aqui, ó. Certo? 10 vezes, como o Ricardo pediu aí. 10 vezes 10 elevado a 4, mais 5 vezes 10 elevado a 2. Certo? O que a gente tem que fazer? A gente tem que somar. Só que para somar, a gente precisa que esse número tenha os mesmos expoentes. Um expoente está 4 e o outro está 2. Então não dá. Certo? O que eu tenho que fazer? Igualar os expoentes. Ou tudo para 4 ou tudo para 2. Vamos igualar tudo para 4. Então, eu vou repetir isso aqui. 10 vezes 10 elevado a 4 mais... Agora é o seguinte. Esse 2 aqui, para virar 4, eu preciso acrescentar ou diminuir uma unidade? Eu preciso acrescentar. Quantas unidades? 2. Perfeito? Depois eu te falo contigo, Liliane. Ou seja, se vai para 2 aqui, fica sendo 10, fica sendo 4 agora. Perfeito? E o 5? O que vai acontecer com o 5? O 5 vai haver um deslocamento de vírgula. Quantos deslocamentos? 2 deslocamentos. Por que 2? Por causa que a gente acrescentou 2 aqui. Vai ser para a direita ou vai ser para a esquerda? No caso, como é mais, né, ó, para a direita é menos. Mais é para a esquerda. Então, eu vou deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. E vai ficar 0,5 vezes 10 elevado a 4. Perfeito? A partir daí, ou seja, aqui é 4, aqui é 4, eu vou poder somar aqui, ó. Quanto que é 10 mais 0,05? Dá 10,05 vezes 10 elevado a 4. Morreu. Mas se eu quiser representar em notação científica, ele fica 1,005 vezes 10 elevado à quinta. Por quê? Porque essa vírgula saiu daqui e foi para cá, ó.
certo? Aí, acabou. Ok? Na subtração, gente, é a mesma coisa. A diferença é que tu vai ter que diminuir. Em vez de somar aqui, ó, que eu somei 10 mais 0,05, tu vai subtrair. Perfeito? Liliane, pode falar. Liliane, Liliane. Bem, é, Professor, Maiara, se eu pode mostrar o exemplo anterior ah, que tem a tela, que eu tô escrevendo aqui para mim o colocar em exemplo prática. anterior é esse aqui, é? Esse aí, isso. É Só para esse mim exemplo. entender. Aí você pode explicar, por favor? Vamos lá. A gente começou tendo uma. Eu vou escrever ele de novo. Posso? Melhor. Pode ser? Eu vou escrever de novo ele de novo. Professor. Eu vou escrever ele de novo, tá bom? Aí a gente vai fazer ele de novo. Só ajeita um pouco, que tá um pouco torto. Aí, Aí, né? Perfeito, isso. ó. Então, ele era o seguinte, ele era 12,5 vezes 10 elevado a 4 mais 6,0 vezes 10 elevado a 2. Perfeito? Era assim. Aí eu pergunto para ti, Mayara, o que a gente tem que fazer quando a gente se depara com uma adição ou uma subtração? O que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que mudar o expoente. Igualar os expoentes, né? Primeiro a gente tem que Isso, igualar. isso. Ou tudo vai ser Igualar os 4, expoentes. ou os dois vão ser 2. Tu que escolhe, aí é uma Uhum. decisão tua. Te definiu deixar 4, né? Todos eles 4. Então Isso. eu repeti aqui, ó. Uhum. O 4 já deixei porque ele já tá 4. Mas, só que o 2 não é 4, né? Tu concorda comigo? Lógico que vai concordar. Mas o que a gente tem que fazer para esse 2 virar 4? Eu vou ter que acrescentar ou subtrair número aí? Eu vou ter que acrescentar. Quantas? Duas casas. Duas casas. Perfeito. Significa que lá na frente, esses 6 aqui, eu vou deslocar 2 casas a minha vírgula. Agora, é para a direita ou para a esquerda? É por isso que tem aquele bizuzinho lá. Entendeu? Mais esquerda menos direita. Perfeito? Ou seja, eu já coloco aqui, ó. Perfeito. Eu já coloco aqui, não vai ser 4, 2 mais 2 vai dar 4. Ó, 10 elevado a 4. Só que, como eu te falei, a mantissa, ela vai se modificar. Ela não vai ser Uhum. 6, porque toda vez que a gente mexe no expoente, era 2, foi para 4, mudou alguma coisa. A minha vírgula vai deslocar para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Para a esquerda. Quantas casas decimais? Duas casas. 2 casas. Então, vai ficar como esse número agora? Ó, 1, 2, ou seja, vai ficar 0,06, certo? Vezes 10 elevado a 4. Agora, ó, 10 elevado a 4, 10 elevado a 4. O que que tu faz? O que a gente faz agora? A Agora a gente gente soma. 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 Porque para a gente somar isso aqui direto, tem que estar igual. Ou seja, vai dar quanto? 12,56 vezes 10 elevado a quanto? A 4, né? É igual, a gente só faz repetir. Só que aí é o seguinte, Ah, não é, tá. não é notação científica. O resultado. Uhum. Eu preciso deslocar minha vírgula para onde? Ficar entre Para a 1, esquerda. 2, 5, 6, né? Olha, eu desloquei para a esquerda, né? Eu desloquei quantas casas para a esquerda? Só Uhum. uma, né? Então, se Uma. é 4, vai para Levava 5. quinta. Morreu. Ah, e se Aí, aqui fosse professor. negativo? Ah, e se aqui fosse negativo? Aí tu tem que ver. Exatamente. Se fosse Exatamente negativo, isso vamos, aí. vamos pegar o mesmo exemplo ele sendo negativo. Eita, caramba, tá acabando aqui o Tá papel. ok. Acabou aqui. Vamos pegar o mesmo número, mas sendo ele negativo. Não, vamos pegar outro. Levanta um pouco mais o papel e puxa um pouco mais para a esquerda. Aí, tá bom. É, Aí.
Tá bom. Perfeito. Vamos pegar o número sendo negativo agora. Vou pegar outro aí. 40 vezes 10 elevado a 4 mais a, a 10 vezes 10 elevado a menos 1. É esse aqui a tua dúvida, né? Ou tanto faz, se é aqui ou aqui. Tá. O que a gente vai fazer primeiro? Ter que igualar os expoentes, né? Vai ser tudo para 4 ou vai ser tudo para -1? Vamos deixar tudo para 4, Lá mesmo. né? Tá ok. Para 4, sempre dou a dica, deixa do lado direito normal. Ó, então, Tá ok. 40 vezes 10 elevado a 4. Mais, perfeito. Agora é o seguinte, para esse aqui virar 4, eu vou ter que acrescentar ou diminuir? E quantas unidades? Vai ter que Professor, será que acrescentar. vai ser -3? Para dar o sinal de. Menos Para somar 3? junto com o sinal menos. -3. Mas só que olha o seguinte, É, vai dar o sinal. assim, ó, Eu acredito nisso. ó, -1. Aí tu vai colocar -3, vai dar -4. Não é 4. O que a gente vai ter que fazer A gente vai ter que aumentar mais. aí? Vai ter que acrescentar 5, gente. Acrescentar 5. Isso. Mais 5. Agora, ó, colocar aqui. -1 mais 5 dá quanto? 4. Perfeito? É jogo de sinal. Então, a gente repete aqui, né, que já ficou 10 elevado a 4. E esse número 10, ele não vai ficar mais 10, né? Como eu vou ter que deslocar para a esquerda ou para a direita 5 casas decimais? Eu vou ter que deslocar para a esquerda. Ou seja, eu vou ter que deslocar Isso. 5 casas decimais para a esquerda. Então, esse número vai ficar 0,1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar assim, ó. Estranhão, né? Mas é assim mesmo. É porque a gente colocou número aleatórios, né? Agora já são 10 elevado a 4, 10 elevado a 4. O que eu faço? Somo. Somo quem? 40 com esse número aqui agora. 40 mais isso dá 40,00010 vezes 10 elevado a 4. Ah, mas 40 não está entre 1 e 9. Então, a gente vai para 4,000. Quantos zeros? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 vezes 10 elevado a 5. Ah, tá dando um número doido assim porque está colocando aleatório. Entendeu, gente? Ah, professor, e a subtração? É a mesma coisa, só que em vez de tu somar aqui o que a gente fez, a gente subtrai. Perfeito? E aí? Me dizem aí. Ficou alguma? Querem mais um aí? Eu vou dar um exemplo, vocês passam aí. A gente dá um minuto para vocês fazerem. Já acabou meu papel. Acabou a aula de hoje. Vocês querem eu botar um exemplo aí vocês tentarem fazer? E aí, gente? Vocês têm que me dar o Seria vocês têm interessante. vocês têm que dar o feedback, entendeu? Aí, rapidinho. Bem, eu vou deixar um exemplo aqui e aí vocês vão fazer. Tá bom? Fazer agora aí, eu vou dar uns minutos aí para vocês fazerem.
Por exemplo, vou botar aqui, ó. 10 vezes 10 elevado a 4 mais 5 vezes 10 elevado a 2. Façam aí esse exemplo. Vou dar um tempo para vocês aí. Tentem fazer aí. Vou dar 4 minutos, tá bom? A gente tem dois números aí que são potências de 10 e uma anotação científica. O que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que igualar os expoentes para poder eu somar ou subtrair, né? Dependendo da operação. E quando eu tenho tanto na operação da adição como da divisão, eu preciso o quê? Igualar os expoentes. Aqui é 4, aqui é 2. Eu vou igualar tudo para 4. Foi vocês fizeram assim? Então, ou seja, 10 vezes 10 elevado a 4 mais... O que eu faço para eu vou ter que acrescentar ou subtrair unidades? Eu vou ter que acrescentar para ele ficar 2. Ou seja, 2 mais 2 vai dar 4. Então, o que acontece aqui? Vai ficar 10 elevado a 4. O 5, a mantissa, ela vai se mudar. Mudar para a esquerda é mais e para a direita é menos. Ou seja, esse 5, essa dica aqui é só para vocês saberem, não errarem, o deslocamento da vírgula. Vai ser para a direita ou para a esquerda? Né? Eu vou deslocar duas casas, para a direita ou para a esquerda. No caso, vai ser para a esquerda. Ou seja, vai ficar 0,05 vezes, né, 10 elevado a 4. Manteve-se o mesmo expoente, agora você pode somar. 10 mais 0,05 dá 10,05 vezes 10 elevado a 4. Mais 10 está entre 1 e 9? Não. Eu só desloco uma casa para onde? Para a esquerda, né? Ou seja, se eu desloquei para a esquerda, 1,05 vezes 10 elevado a 5 aqui, ó. Agora acabou. Alguém bateu na sua? Podem falar aí. E onde que errou? Se não bateu, explica aí. Eu fiz assim. Sim, professor. Perfeito. Eu fiz assim. Professor, meu deu certo, bateu com o senhor. Então, perfeito. Professor, mas eu fiz pelo 2. Também, tá? Talvez dê um número diferente se você fez pelo 2. Mas o que esse número representa é a mesma coisa que o indo pelo 2 vai representar em níveis de quantidade. Pessoal, e a subtração? Gente, subtração é a mesma coisa. É só o sinal que vai ser menos aqui, tá? Eu não vou... Vocês querem tentar fazer mais um? Só mais um pra gente ir. Como é que vai ser aí? Façam aí, rapidinho. Tentem fazer rapidinho aí. Tudo para 7, tá? Esse que é o problema, professor. Eu tô tentando igualar para 7 e o neurônio não tá queimando aqui, não tá saindo. Calma, dá para sentir a fumaça daqui. Ó, Exatamente. 10 elevado a 7. Então a gente vai deixar aqui ele, né? Já que vai igualar para ele, né? Perfeito. A menos. Eu falei para vocês que tanto faz ser uma adição ou subtração, é o mesmo procedimento. Só no final que tu vai, em vez de somar, tu vai diminuir, né? Logicamente. E aí, já que a gente vai converter isso aqui tudo para 7, aí deixa eu contar com a participação de vocês aí. A Leide tá caladinha. Leide, eu vou ter que fazer o que aí, Leide? Participe. Invoque o espírito da Leide aí. Eu acho que o senhor vai ter que acrescentar, né? Sim. 3 a mais aí. 3, perfeito, Leide. A voz da sabedoria, olha aí, ó. Mais 3. 4 mais 3 vai dar quanto, gente? 7, né? Perfeito, já deixei aqui, ó. 10 elevado a 7. Já tá igual agora os expoentes, perfeito? E aí, o que acontece com essa vírgula aí, né? Sim, eu vou ter que deslocar. Vocês têm que anotar essa parada aqui, ó. Esquerda é mais. Se esquerda é mais, direita é
Menos, né? Aí o que que acontece? A minha vírgula tá aí. Eu vou ter que deslocar a minha vírgula que tá aqui 3 casas para a direita ou para a esquerda, Maiara? Para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda, professor. Então, meu bem, eu vou até fazer aqui, ó. Fazer aqui embaixo. É esse número aqui, ó. Eu vou deslocar 1, 2, 3. Aí aqui eu vou colocar um 0, né? A vírgula fica aqui, então fica isso, ó. Fica 0,0125 vezes 10 elevado a 7. Agora sim, professor. A minha questão geralmente com essa vírgula aí, porque Aí você diz, eu não eu tenho certeza. conto Aí você vai dizer assim, eu não tenho certeza se tá do vírgula. zero. Aí você vai dizer, eu não Eu tenho acho certeza se minha vírgula tá que certa aí. É só tu fazer o processo tava indo nesse inverso. caminho. A questão é a Professor, vírgula. o professor fez assim, mas eu apaguei achando que estava errado. Não, não tá errado não. Aí você, será que é 3 mesmo? Desse jeito tá certo? É só você fazer o processo inverso, rapidinho, ó. 1, 2, 3. Volta de novo pro 12,5. Então é isso aí. Beleza. Não, porque eu tenho dúvida em relação a tipo 12,5. Aí eu conto a partir depois do 12, né? No caso, como tá no A 12,5, gente não 12. conta de onde tá a vírgula, a gente conta deslocamento. Para onde deslocou, conta. Deslocou 1, Então deslocou é do 2. 2. Então, Sim, no caso, eu contaria do 2. sim. A vírgula tá aqui. Ela veio para cá, ó. A vírgula estava Aham. aqui, certo? Veio para Uhum. cá 1, veio para cá 2, veio para cá 3. Pronto, aí tem que colocar um 0, né? Porque é 0, perfeito? Ok, A gente professor. conta o deslocamento. Não conta quantas Entendi. casas tem, senão ia dar diferente, ó. 1, 2, 3, 4. Vai dar 4, entendeu? A gente conta Aham. deslocamento. Uhum. Então, beleza. Aí depois, o que que a gente faz? A gente vai subtrair. É lógico, como que a gente pegou números assim aleatórios da nossa cabeça, vai dar números estranhos, né? Uma prova não ia ficar um número tão estranho assim. Mas, ó, o que que faz? É 25 menos. Por que menos? Porque eu estou usando menos agora aqui. Menos 0,00. Aí, tem minha cola aqui, ó. Eu sou besta. 25 menos 0,0125. Dá quanto? Deu 24,98. Vamos considerar 2 casas decimais. 24,98. Estou considerando 2 casas decimais, né? Se eu quiser considerar. Vamos considerar 3. 27. Vezes. Vezes quem? 10 elevado a 7. Pronto. Aí a questão é. Tá entre. Se eu não pedir notação científica, acabou aí, né? Mas se eu pedir o resultado final em notação científica, aí você vai fazer o quê? 24 tá entre 1 e 9? Não. O Não. que que você faz? Só faz deslocar a vírgula aqui, ó. Geralmente é uma ou 2 casas. Só que você tem que perceber, às vezes pode estar para a direita, geralmente é sempre para a esquerda, né? 2,4987 vezes 10 elevado a 8. Por que 8? Porque eu desloquei uma casa para a esquerda, ó. Fui para a esquerda, acrescentei. Fui para a direita, diminuí o expoente, tá? E aí? Me diz uma coisa, da adição e da divisão vocês não têm dúvida não, né? Não. Vocês vão ter quando Eu estiver fiquei com dúvida fazendo. Bora fazer um aqui? em relação só à Acabou. subtração, mas agora Não, tá indo. subtração e adição é a mesma coisa. Só que muda é É que só que é o tu. É o contrário. que, o que você tem que fazer, o que confunde a gente, é justamente essa parte aqui, ó. Perfeito? Você tem que Perfeito. igualar os expoentes. Aqui tá 7, aqui tá 4, não pode somar, é uma regra, né? Na multiplicação e divisão, tanto faz. Tu multiplica, tu divide ou multiplica e só soma ou diminui os expoentes. Aqui não, tem que ser iguais. Acabou meu papel. Vamos lá. Deixa eu
apresentar aqui o exercício Acabou a para aula vocês. também. Vamos lá, vamos lá aqui passar. Calma, gente, calma aqui. Deixa eu só. Acabou o papel, acabou a aula também, professor. Acabou mesmo, que eu já tô querendo. Já apareceu aí para vocês? Não, né? Já, né? Ou seja, gente, a gente falou aí, ó, da adição. A subtração, como eu falei para vocês, é o mesmo, ó. Na subtração também é necessário que os expoentes sejam o mesmo. O procedimento é igual ao da soma. Ou seja, eu tenho 6 aqui e aqui eu tenho 3. Eu tenho que converter tudo, igualar os expoentes, tudo para 6. Mas como aqui é 2,5, para esse aqui, esse aqui ficar 6, eu tive que acrescentar quantos? Mais 3. Então eu desloquei 3 casas para a esquerda. Estava aqui, ó. 1, 2, 3. Certo? Aqui manteve-se o mesmo, depois subtraí e deu resultado, em forma de notação científica. Perfeito? Resumindo nossa aula. Resumindo da nossa aula desde o começo, né? Podemos escrever números muito grandes ou números muito pequenos em notação decimal ou notação científica. Na verdade, é potência de base 10, né? As duas formas são válidas e importante que saibamos como tratar em cada caso. Por exemplo, eu posso digitar 4 milhões de metros, como eu posso também escrever na forma decimal, 4 milhões de metros, aquele número cheio de zero, certo? Como eu também posso escrever na sua forma reduzida, notação científica, por exemplo, 4 vezes 10 elevado a 6 metros. Perfeito? Então, a notação científica ela serve para a gente reduzir números, né? Facilitar. E aí, é esse exercício que vocês vão fazer aí agora. Ó. A terceira, ainda vou explicar daqui a pouco, o que são os prefixos métricos, certo? Mas eu vou deixar vocês lerem o que é esses prefixos métricos e aí a gente vai falar depois em outra aula. A quarta questão é uma questão de cada. É uma questão de cada. Uma de adição, uma de subtração, uma de multiplicação e uma de divisão, tá? Esse traço aí na diagonal é divisão, tá, gente? É uma fração. Certo? Vocês vão fazer. Pode fazer no caderno, pode fazer digitalizado. Se for fazer no caderno, lembre-se de fazer com caneta e a resposta de caneta, né? O cálculo de caneta. E vocês vêm para mim para o meu e-mail, tá? Vocês vão enviar para o meu e-mail, que está aí no slide, mais na frente no slide vocês podem ver. Eu posso colocar lá no e-mail também. E aí vocês vão enviar para mim, tá bom? O exercício completo agora, da primeira à quarta questão. Professor, a letra D, essa barra é a divisão, né? Essa barra aí, ó, 120 vezes 10 elevado a menos 5. Tem menos 5. Favor da Maiara. Dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 2. Deixa eu fazer agora esse desenho. Bora fazer essa daí? Só pra... Eu acho que vocês vão se bananar aí. Só era logo, senão... Senão, rapaz... Bora lá. Comigo é assim. Pedir, eu faço. Vamos, professor. Vocês querem, porque é um ponto aí, né? Posso agora. Vamos lá. A questão é, vou botar aqui, ó. A questão, ela é 120 vezes 10 elevado a menos 5. Certo? 10 elevado a menos 5, dividido. Essa aqui é bem fácil, gente. Dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 2. Aí vamos recapitular o que a gente falou sobre a divisão. Vamos lá. O que a gente faz quando é divisão, gente? Pessoal, a gente vai dividir. Perfeito. Mas a gente vai dividir quem? As mantiças primeiro? Vai dividir as mantiças. Quanto é que é 120 dividido para 4?
30, professor. Perfeito. 30. Vou fazer aqui do lado, tá? 30. O que a gente... Aí sempre vai ser 10, né? Como é que a gente faz com os expoentes na divisão entre notações científicas? A gente subtrai. Quanto é que é menos 5? Aí você pode fazer assim, ó. Menos 5, menos, porque é da operação que tem que ser feita, menos 2. E aí, garoto? Isso vai dar quanto? Vai dar menos 3. Ou seja, menos 3 aqui. Resultado dá 30 vezes 10 elevado a menos 3. Perfeito? Só que o 30, vou colocar esse resultado aqui para baixo. Vezes 10 elevado a menos 3. O 30 não é notação científica, né? Não está se enquadrando, né, nas condições. A gente desloca a vírgula para esquerda, né? Esquerda. E aqui vai ficar sendo como? Menos 3, menos 4 ou menos 2? Menos 4. Não, professor, peraí. Mais esquerda, menos direita. E aí? Bugaram vocês? Bugou, professor. Tá todo mundo bugado. É uma questão bem interessante, né? Vocês têm que pensar. Tá, eu desloquei para a esquerda, ó. Essa também aplica-se aqui também, ó. Eu vim para a esquerda, uma casa decimal. Então eu sei que eu vou ter que acrescentar 1. Isso vai ficar o quê? Mais. É como se fosse assim, ó. Mais 1. Quanto que dá isso aí, gente? 3 vezes 10 elevado a menos 2. Mas, professor, não era para acrescentar? Acrescenta uma casa. Só que a gente está trabalhando com números negativos, né? Então, perfeito? Sim, professor. E se eu quisesse deslocar, se eu quisesse deslocar 2 vezes, digamos, né? 2 vezes, se fosse 300, vou colocar bem aqui, ó. E se fosse 300? É um exemplo, que não foi, né? Só vou usar como exemplo. 10 elevado a menos 3. Menos 3, né? Se fosse 300. 300 está em forma de notação científica? Não, né? Eu ia ter que deslocar minha casa. Quantas casas decimais? 2, né? 2 casas. 1, 2. Ou seja, fica 3,0, 10 elevado. Só que aí, o que eu ia fazer? Como eu desloquei para a esquerda, aqui que está o macete, gente. Isso aqui, macete serve para tudo que é... Como eu desloquei para a esquerda é o quê? Mais, né? Mais quanto? Quantas casas eu desloquei? 2. E qual é o resultado disso aí? Menos 1. Que são prefixos, né? Prefixos métricos. Ele fala o seguinte: os prefixos métricos são símbolos, né, gente? Que substituem determinadas potências de 10, simplificando ainda mais a representação da quantidade do número. E às vezes pode ser grande ou que pode ser pequeno. Olha, ele fala aí, ó. Em eletricidade e eletrônica, os métricos, né, os prefixos métricos, são utilizados particularmente para representar as potências de 10 com expoente múltiplo de 3. Certo? Vamos lá, rapidinho. O que é um prefixo métrico? Ele está aí primeiro eu vou mostrar aí no quadro para vocês. O prefixo métrico, eles são símbolos que eu falei para vocês, para representar determinadas quantidades, né? Os expoentes, né? As potências de 10. Por exemplo, assim, ó, ele começa com o quilo, né? Os prefixos, os múltiplos e os submúltiplos. Deixa eu escrever que é melhor aqui. Depois vocês olhem lá no slide. Deixa eu finalizar Professor, aqui.
No caso, eles trocam por letras, né? Ou não? Vou explicar aqui, ó. Em vez de tu colocar 10 elevado a 3, 10 elevado a 5, 10 elevado a 6, tu vai substituir por uma letra, um símbolo. É isso. Vamos, ó, digamos que a gente tem esse número aqui, ó. 1 milhão. Perfeito? Você já sabe como transformar isso aqui para notação científica. Como é que seria? Seria 1 vezes 10 elevado a 6. Os prefixos métricos, eles são formas de abreviar ainda mais esse número. Por exemplo, esse número está aqui na decimal. Ó, decimal. Isso aqui não tem mistério não, gente. Isso aqui é facinho. Aqui é em notação científica. Agora, eu posso representar esse número assim também, ó. 1 mega. Onde esse M a gente chama de prefixo métrico. Entenderam? É isso. Agora, quais são esses prefixos métricos? Eles vão substituir isso aqui, ó. Ou seja, o número é grande, diminuiu, e eu ainda diminui ainda mais representando com uma letra. Cada letra vai representar uma potência. Mas geralmente são potências de 10, de 3, né? Múltiplos de 3. Deixa eu só pegar aqui um papel. Agora a gente vai explicar aqui rapidinho. E quais são esses prefixos? Estava lá no slide, mas eu vou colocar aqui, tá bom? Depois vocês podem copiar olhando o slide lá, tá bom? Quais são esses prefixos? Prefixos métricos, né? Prefixos métricos. Eles são, por exemplo, a gente pode começar com o... Deixa eu ver aqui, com o quilo. Quilo, com certeza vocês já viram isso. Quilo. O quilo a gente representa pela letra K maiúscula. E ele substitui a potência de 10 elevado a 3. O mega, ele é representado pela letra M maiúscula e ele substitui o 10 elevado a 6. O giga, ele é representado pela letra G maiúscula e substitui o 10 elevado a 9. O tera é representado pela letra T maiúscula e ele substitui o 10 elevado a 12. O que tem em comum nesses números aqui? 10 elevado a 3, 10 elevado a 6, 9, 12. Tem outros? Tem. O 10 elevado a 15. Eles são múltiplos de 3. A casa de 3, né? Quais são os números que são múltiplos de 3? 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, e aí vai. Para cada um desses, tem um prefixo correspondente. Pode ser o K, que é o quilo. Pode ser o M, que é o mega. Vocês já viram? Kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, né? Essa nomenclatura vem daí, certo? Por exemplo, a unidade de medida da informática, que mede a informação, é o byte, certo? Quando eu digo que eu tenho 1 kilobyte, significa que eu tenho 1 vezes 10 elevado a 3 bytes. Em vez de eu escrever 1 vezes 10 elevado a 3, eu só faço colocar o quê? 1, não dá para vocês não estão vendo, né? Eu posso colocar 1 quilo, né? Representar pela letra K, 1 quilo. Aí bytes.
Isso são os prefixos para os números grandes. E para os números pequenos, eu tenho o mili, que é representado pela letra M minúscula, que é 10 elevado a menos 3. Tem os números negativos também. O micro, que é representado por uma letra grega, né, que é parecida com o U, que ele é 10 elevado a 6. O nano, que é representado pelo N minúsculo, que representa 10 elevado a menos 9. O pico, que é representado pela letra P minúscula, que representa 10 elevado a menos 12. Professor, o que significa? Em eletricidade, a gente usa esses prefixos, em vez de representar 10 elevado a 3, 10 elevado a 6, 10 elevado a 9, no resultado final, a gente coloca um desses aqui, ó, correspondente. Certo? Para a forma de reduzir mais. E geralmente, os prefixos utilizados na eletricidade são os múltiplos de 3. Ah, professor, mas tem um prefixo por 10 elevado a 2? Tem. Tem o milli, tem o cent. Só que a gente não usa na eletricidade. Entendeu? Um exemplo bem mais prático, para a gente finalizar. Eu tenho esse número aqui, ó. 1,5 vezes 10 elevado a 9, tá, gente? Que é 9. Porra, desculpa. Eu tenho 1,5 vezes 10 elevado a 9. Vamos chegar a 9 volts. Eu vou usar uma unidade de medida aqui na eletricidade, o volts. Certo? O 10 elevado a 9, qual é o 10 elevado a 9? O 10 elevado a 9, vamos botar aqui, ó. O 10 elevado a 9 é o giga. Então eu boto um G. Então, ó, em vez de eu colocar 1,5 gigavolts. É só isso. Por exemplo, a tensão elétrica naquelas redes de alta tensão na usina, quando sai da usina de Coari, ó. Vocês com certeza viram isso. É 13,5 kilovolts. O que isso significa? Significa que esse número é esse aqui, ó. 13,5. O quilo é o que, gente? 10 elevado a 3. Então significa que é vezes 10 elevado a 3 volts. Em vez de ele escrever 13,5 vezes 10 elevado a 3, ele colocou 13,5 kilovolts. E aí vai. Certo? Que esse número representa isso aqui, ó. 13.500 volts também. Deu para dar uma entendida? Você tem que dar uma lida aí. Entendi um pouco, professor. Entendi. Só serve para representar, né, as potências de 10, mas sempre as que são múltiplos de 3. Né? Tu não vai ver 10 elevado a 2, não tem um prefixo. Na verdade tem, mas em eletricidade a gente não usa. Tá bom? E aí é só, para finalizar, a gente pode acompanhar aí, ó, os prefixos. Rapidinho tá carregando. Os prefixos, olha. Os prefixos aí eu tenho aí, ó. O quilo. O quilo, ele representa 10 elevado a 3. 10 elevado a 3. O mega, ele é o M maiúsculo, ele representa o 10 elevado a 6. O giga, que é o G maiúsculo, é o 10 elevado a 9. O tera, T maiúsculo, 10 elevado a 12. Isso para os números maiores, grandes, né? Para os números pequenos, eu tenho o milli, que é 10 elevado a menos 3. Eu tenho o micro, que é 10 elevado a menos 6. Entendeu? Eu tenho o nano, que é 10 elevado a menos 9. Eu tenho o pico, que é 10 elevado a menos 12. Eu continuo aqui, né? Aí vocês podem ver, eu usei até o 12, mas vai embora. O hexa, que é aqui, ó.
Ok, gente? Aí a terceira questão é, quais são esses prefixos métricos? Tu vai colocar isso aqui, ó. Tera, 10 elevado, T maiúsculo, 10 elevado a menos 12. Tá bom? É como se, mais uma vez, tem um número negativo, né? Por exemplo, eu tenho 1000 gramas. Deixa eu ativar aqui o meu. Eu tenho aqui, ó, 1000 gramas, para encerrar. Grama, esse G aqui é a unidade de massa, né, gente? Grama, grama. 1000 gramas. E eu quero representar esse número aqui em forma de notação. Como é que ele ficaria? 1 vezes 10 elevado a 3 gramas. Perfeito? Mais o 10 elevado a 3, o 10 elevado a 3 é o quem? 10 elevado a 3 é o quilo. Então, em vez de colocar 1 vezes 10 elevado a 3, eu vou colocar, vem aqui, ó, 1 quilograma. É por isso que a gente chama de quilograma, porque ele tem 1000 gramas. Né? A gente pode ver isso aqui tanto na informática também, por exemplo, kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, entendeu? Imagine representar 1 terabyte, era 1 vezes 9 zeros, bytes, entendeu? Então, os prefixos métricos só servem para a gente substituir, abreviar ainda mais esses potências que tem múltiplos de 3. Tá ok? Vamos encerrar?